Queridos, eu imagino que a maioria de vocês, se não todos, deve ter ouvido falar aí nas últimas semanas, últimos meses, do cometa 3I Atlas. Ouviram? Já ouviu? Quem mais ouviu? Vocês ouviram, né? Está no noticiário aí, né? Está no noticiário. É um visitante, né? Cometa, que vem de fora do sistema solar. Interessante isso, né? E de fato tem capturado a atenção de muitas pessoas. Há quem diga que ele teria vindo lá do centro da Via Láctea, há não sei quantos milhões e milhões de anos-luz. Enfim, especulações, né? Mas há aqueles que dizem, inclusive, né, que poderia se tratar de uma nave alienígena. Vocês ouviram isso também? Tinha muita gente pensando que pudesse ser uma nave alienígena, porque teria um comportamento um pouco diferente, né, de outros cometas, que tinha luz própria e tal. Enfim, tinha muitas especulações em torno disso aí. Mas a explicação mais provável, e a maioria dos estudiosos desse tema, né, diz que se trata provavelmente de um cometa, uma rocha composta por gelo e poeira, que é verdade, percorreu incontáveis anos-luz, vindo, sei lá de onde, de um ponto muito distante do universo, a fim de presentear, né, os nossos terráqueos, né, com imagens espetaculares, né, criações, inclusive essa aí é uma imagem meio que de computador, né, tentando interpretar ou reproduzir o que seria esse cometa. 3I Atlas. Esse cometa serve para nós como um poderoso lembrete de algumas coisas. Primeiro, da imensidão do universo criado por Deus. A imensidão desse universo, que nos mostra que existem muito mais coisas além daquele nosso mundinho do dia a dia. Existe muita coisa além das quatro paredes ou do nosso balão, né? Ou da nossa bolha. Esse cometa nos convida a elevar o nosso olhar, levar os olhos aos céus e contemplar a criação de Deus, contemplar o além, contemplar a imensidão. É, portanto, uma testemunha da grandiosidade da criação de Deus. E é fundamental reconhecer o seguinte: esse cometa, ele por si só não carrega uma mensagem para a humanidade. A não ser essa, né, de que se trata de um fenômeno natural, um espetáculo cósmico maravilhoso a ser contemplado e que nos incentiva como cristãos a olhar para o espaço, olhar para o universo e ver a grandiosidade da criação de Deus. Mas é um espetáculo passageiro. Amanhã ou depois, ninguém mais vai lembrar dele, a não ser nos livros lá de registros da passagem desse cometa. Em contraste a tudo isso, ou em oposição, ou para além dessa questão do cometa 3I Atlas, a Bíblia nos apresenta a narrativa de um visitante, um outro visitante. Um visitante que provém do além, provém dos céus, mas que para nós, cristãos e seres humanos de forma geral, é muito mais significativo do que o 3I Atlas. Sim. Esse visitante, relatado aqui, no texto de Apocalipse, ele traz uma mensagem que não é passageira, é uma mensagem eterna. Basta nós lembrarmos que a visão que João teve ocorreu há 2000 anos atrás, e está aí. E nós lemos, nós ouvimos a respeito dela. Em contraste ao cometa, daqui uns dias ele será provavelmente bastante esquecido. A mensagem que João registra no Apocalipse descreve, portanto, esse evento extraordinário.
impactante. Então vi um outro anjo voando bem alto, voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra e a todas as nações, a todas as raças, tribos e línguas. E ele disse em voz forte. Ele fala, né? Diferente do cometa, o visitante aqui fala: temam a Deus. Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o recado desse mensageiro que traz o evangelho eterno. Que não é uma notícia passageira, que não é algo que hoje se diz e amanhã desaparece, mas que está aí, há milhares de anos, sendo ensinada, sendo dita, sendo ouvida, está registrada, passa a terra, passa os seres humanos, passa eu, passa você, mas essa mensagem permanece, não passa, ela é eterna. E ela traz, a mensagem desse anjo, traz a essência do Evangelho. Traz a essência do Evangelho. A revelação de que Deus, em sua infinita misericórdia, em seu amor incondicional, tomou a iniciativa de vir ao encontro da humanidade, oferecendo o quê? Salvação, redenção. O Verbo se fez carne e morou entre nós. Percebem? É o Verbo eterno, alguém que vem de fora também para morar, para viver aqui entre nós. Uma referência a Jesus, né? E vejam, a Reforma Protestante, em sua essência, representou não a criação de algo novo. Não, de maneira nenhuma. A Reforma não nos traz algo novo, mas ela nos lembra da essência desse Evangelho e que já foi trazida por Jesus, pelos apóstolos e que é repetida como um Evangelho eterno pelo anjo. Pelo anjo. Foi um movimento, a Reforma, foi um movimento de resgatar as verdades fundamentais da fé cristã, resgatar as origens da fé cristã, resgatar aquilo que essencialmente o próprio Jesus nos ensina, justamente num contexto em que terremotos, mares agitados, no sentido figurativo, ocorriam na Europa. Guerras, divisões, mas também corrupção, no sentido político e religioso. Terremotos nesse sentido. Coisas que acabavam dividindo as pessoas, acabavam deixando as pessoas na dúvida, como foi o caso de Lutero, que ao ouvir aquela mensagem que estava sendo anunciada, ficou muito atormentado consigo mesmo, pensando: como poderei ser salvo? Se Deus, o Deus apresentado, é tão exigente, que nos castiga o tempo todo e que exige tantas coisas, como poderei ser salvo? E nesse sentido, o próprio Lutero acaba encontrando em textos como o texto de Romanos, que nós lemos aqui, e também no Salmo 46, a resposta, que já estava lá, que não foi ele que inventou, mas que é um evangelho eterno. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada aos terremotos aqui, e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, ainda que tudo caia ao nosso redor. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Castelo forte é o nosso Deus. A segurança que ele precisava, ele encontra a partir de passagens como essa, que o inspiram a produzir, a escrever aquele maravilhoso hino
Castelo forte é o nosso Deus. Mas vejam, o Salmo 46 ele não ignora a realidade das adversidades, dos altos e baixos, das crises existenciais pelas quais nós passamos, pelas quais os seres humanos passam. E Lutero passou também naquele contexto. O Salmo 46 não ignora tudo isso. Até que ele fala em terremotos, né? Fala em terra que se agita e montes que caem. Mas o foco é justamente apontar em meio a tudo isso, em meio a esse mundo agitado, em meio a esse mundo líquido, que é como, né, os sociólogos se referem ao mundo de hoje, em meio a esse mundo líquido em que nós vivemos, o Salmo aponta para um porto seguro, para um castelo forte. Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza no meio de tudo isso. Deus se revela, portanto, como o único fundamento verdadeiro, o único fundamento inabalável, a âncora segura quando todas as outras estruturas parecem ruir ao nosso redor. E essa segurança nós precisamos também. Essa segurança os reformadores encontraram no texto bíblico. Essa segurança o próprio Jesus também nos apresenta. Essa segurança o anjo do Apocalipse nos apresenta. Temam a Deus e deem a Ele a glória. Essa expressão vai aparecer no catecismo. Devemos temer e amar a Deus. Repetidas vezes, como uma mensagem eterna, como um princípio, como uma base para tudo que vem depois. Temam a Deus e deem a Ele a glória. Mas de repente você poderia perguntar, mas pastor, de que formas Deus se manifesta como o porto seguro em meio às tempestades da vida? De forma que eu possa temer e amar a Ele, encontrar esse consolo que o salmista fala. Como Deus se apresenta? E de que forma Deus apresenta como porto seguro? E a resposta está nos outros dois textos bíblicos que nós também lemos hoje. Já falei de Apocalipse, já falei do Salmo, falta Romanos e o Evangelho de João. E é justamente ali que Deus apresenta de forma clara e poderosa a forma como Deus se coloca à nossa disposição, se coloca ao nosso lado como porto seguro. Romanos, capítulo 3, versos 21, 24, por ali, temos Paulo dizendo: a lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus, pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, por sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. É consolador ouvir isso ou não? Consolador ouvir isso. Esse texto bíblico constitui o que a gente poderia chamar de cerne, ou então a essência, a parte principal do Evangelho, da Escritura Sagrada como um todo. E foi justamente nessa direção que o anjo apontou quando apareceu nos céus para João, lá no Apocalipse, e disse: esse é o Evangelho eterno, temam a Deus, louvem a sua glória. E ele revela o que? Reconciliação com Deus. Reconciliação. Todos pecaram. Todos estão afastados da presença gloriosa de Deus e por suas próprias forças não poderiam obter de novo acesso ao Pai Celeste. Mas, por sua graça, sem exigir nada, Deus nos recebe de volta pelo que Cristo fez por nós, como um presente. Basta crer, basta confiar, basta arrepender-se, basta de fato agarrar-se, temer a esse Deus e louvar a sua glória. Esse é o Evangelho eterno. E essa doutrina, quando bem compreendida, quando bem vivida, ela
tem o poder de dissipar, de levar, de espantar, né, o medo, aliviar o peso da culpa, de eliminar a exaustiva necessidade que os seres humanos muitas vezes sentem de justificar-se ou tentar provar o seu valor diante de Deus. Querendo fazer isso ou aquilo para ver se Deus, né, ser propício para com ele. E não é por aí o caminho. Lutero entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Os primeiros cristãos, tudo leva a crer, e o Evangelho, o livro de Atos nos mostram isso aí. Mas esse mesmo Evangelho oferece segurança duradoura, oferece uma paz, oferece, nesse sentido também, plena liberdade, que é o que o próprio Jesus apresenta no texto de João. João capítulo 8, verso 36 diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Se o Filho fizer isso. E quem é o Filho? É o próprio Jesus, é uma referência a Cristo. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade justamente do domínio do pecado. A liberdade de não ter a mente sobrecarregada com tantas e tantas tentativas ou dúvidas sobre se eu fiz o suficiente para agradar a Deus, para que possa assim merecer o reino dos céus. Não, Cristo já fez o que precisava ser feito e me deu isso de presente. Isso me torna livre e me dá uma paz. Uma paz que a razão humana, de fato, não pode explicar. É a liberdade do domínio do pecado, a liberdade para poder servir também, temer e amar a Deus em verdadeira fé, em gratidão, como o anjo do Apocalipse apresenta. Temam a Deus e louvem a sua glória. Portanto, queridos irmãos e irmãs em Cristo, enquanto aquele cometa, né, da imagem ali, o cometa 3I Atlas, com toda a sua grandiosidade, com a atenção que ele tem chamado do mundo, é apenas um fenômeno natural e um espetáculo meramente passageiro, embora seja exuberante, né, por fazer parte da criação de Deus. Enquanto esse cometa é apenas algo passageiro, a Bíblia nos apresenta um outro visitante, um visitante do além e que é infinitamente mais significativo para a humanidade. Este visitante não se manifesta como um show pirotécnico, como alguém que quer chamar a atenção e provocar ou fazer acontecer e depois desaparece como algo transitório. A Bíblia nos apresenta alguém que traz uma mensagem eterna, uma mensagem que permanece. O cometa passa, a Terra passa, o ser humano passa, e hoje é dia de finados, né? Que nos lembra que nós também um dia passaremos, mas o Evangelho eterno permanece. Permanece como uma rocha firme, uma rocha inabalável, aonde podemos e devemos sim colocar toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Como Lutero expressa lá naquele hino, castelo forte é o nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus a nossa alma atribulada. Essa é a verdade, essa é a rocha, o fundamento seguro para a alma, a verdade sublime de que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Sola gratia, sola fide. E tudo isso nos é apresentado na Escritura, só na Escritura. Os três pilares que Lutero destacava a respeito da reforma. Podemos lembrar também outros dois pilares que são lembrados pelos protestantes. Somos Cristo, somente Cristo. E estamos em total acordo com a mensagem do Evangelho. E só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Mas tudo isso serve como uma base para a fé, a graça, a Escritura que nos são dadas.
Para aqueles que ainda se encontram em busca de sentido, em busca de paz ou em busca de segurança, o convite é muito claro. Encontrem refúgio e fortaleza em Deus, aceitando o dom gratuito, o dom imerecido da salvação que Ele oferece, de fato e de verdade, e levem a sério, pois é uma mensagem eterna, uma mensagem que não passa. E a todos aqueles que abraçam ou já abraçaram essa fé, o incentivo é permanecer. Permaneçam na palavra, permaneçam na Escritura, permaneçam nesta fé, mergulhando nessa verdade que liberta, como diz Jesus lá naquele texto do Evangelho que nós lemos agora há pouco. E inspirados pelo anjo, do texto de Apocalipse 14, somos também chamados a proclamar este Evangelho eterno ao mundo. Cada um, pelo seu viver, pela sua vida, por suas palavras, apontando incansavelmente, apontando para aquele que é de fato o refúgio e fortaleza. Temam a Deus e louvem a sua glória, é o que o visitante afirma. Que o clamor do anjo que anuncia sempre e de forma consistente o temor de Deus e a glória a Ele seja de fato e de verdade entendido, vivido, tomado com seriedade na nossa vida. E assim, a poderosa declaração do salmista no Salmo 46 será sempre a nossa inabalável confissão de fé, o nosso castelo forte, a nossa fonte segura. O salmista confessa, a sua confissão de fé é: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.